Bom, 2026 mal começou e para quem investe na Petrobras, já começou com um pouco de turbulência, né? Totalmente. As ações que pareciam bem firmes voltaram a cair e chegaram a ser negociadas abaixo dos R$ 30. Para ser mais exata, no dia 6 de janeiro, o fechamento foi de R$ 29,64. Foi um balde de água fria que deixou muito investidor preocupado, se perguntando o que está acontecendo. Sem dúvida. E é justamente nesses momentos, sabe? Nesses momentos de nervosismo que a gente precisa dar um passo para trás. A primeira reação é sempre emocional. É o medo de ver o patrimônio diminuir. Exato. Mas o nosso trabalho aqui é justamente trocar essa emoção por análise. Colocar os dados na mesa e entender o quadro completo. Perfeito. Então, a nossa missão hoje é fazer uma análise bem a fundo dos materiais que a gente recebeu para entender o que está por trás dessa queda e, principalmente, se ela é um risco real ou, quem sabe, uma oportunidade disfarçada. Isso. Para isso, a gente vai passar por tudo, a rentabilidade no curto e no longo prazo, vamos comparar a Petrobras com as gigantes do petróleo lá fora, mergulhar nos números da operação e, claro, falar dos riscos. E vamos até o final. A ideia é construir um raciocínio lógico, passo a passo, que nos leve a um cálculo de qual seria um preço justo para a ação, com base nos fundamentos, né? Ótimo. O objetivo é dar as ferramentas para que cada um possa formar a própria convicção, longe do barulho do mercado. Perfeito. Vamos começar então pelo que está doendo mais no bolso do investidor agora. A rentabilidade de curto prazo. Olhando os últimos 12 meses, de janeiro de 2025 até agora, a Petro 4 teve uma variação negativa de 11%. 11%. E já contando os dividendos. Exatamente, já incluindo os dividendos. Ver um investimento desse porte render menos 11% em um ano é bem desanimador. É o que a gente chama de viés do tempo recente. Nossa mente tende a dar um peso enorme porque aconteceu na última semana, no último mês, e a gente esquece do histórico. Uhum. E é por isso que o primeiro exercício em qualquer análise séria é ampliar o horizonte, sabe? Dar um zoom out. E quando a gente faz esse zoom out, o que a gente encontra? Uma história completamente diferente. Se em vez de 12 meses a gente olhar para os últimos 5 anos, a valorização das ações da Petrobras foi de 250%. Nossa, Agora, se a gente esticar essa régua para 10 anos, o retorno salta para impressionantes 1000%. peraí, 1000% em 10 anos? Isso é inacreditável. É um número e tanto. Fazendo a conta de cabeça, dá mais de 30% ao ano, de forma composta. É um retorno espetacular, que faz esse tombo de 11% parecer só um ruído no meio de um movimento muito maior, né? Exatamente. Mostra como o pânico do curto prazo pode ser uma armadilha. Uma coisa são as flutuações diárias movidas por notícias, por especulações. Certo? Outra, bem diferente, são os fundamentos da empresa se provando ao longo de uma década. A performance de longo prazo sugere que existe um valor sendo gerado ali. O que nos leva à pergunta de US$ 1 milhão. Se o histórico é tão forte, por que o preço atual está tão baixo? A Petrobras está barata? Um indicador que salta aos olhos é o preço sobre lucro, o famoso PL. Que está girando em torno de 5. Para uma empresa desse tamanho, esse número soa quase como um erro de digitação. E aí que a comparação com os pares internacionais joga uma luz sobre o tamanho do desconto. Vamos colocar esse número em perspectiva. A Saudi Aramco, a maior produtora do mundo, negocia com um PL de 17,1. 17. A americana Chevron, quase 25. A Exxon, outra gigante, 17,2. Quer dizer que, na média, o mercado paga por elas um múltiplo de 3 a 5 vezes maior do que paga pela Petrobras. A diferença é absurda. É absurda. E esse PL de 5 que a gente vê hoje ainda pode estar escondendo um desconto ainda maior, não é? Sim, porque ele olha para o lucro dos últimos 12 meses. A gente pode fazer uma projeção rápida para ver como ficaria. Nos 3 primeiros trimestres de 2025, a Petrobras lucrou 95 bilhões de reais. Certo. Vamos criar um cenário extremamente pessimista.
Vamos supor que o quarto trimestre foi muito ruim e que o lucro do ano todo foi de apenas 111 bilhões de reais. O que seria um resultado bem fraco, considerando a média dos outros trimestres. É um cenário bem conservador. Exatamente, a gente está jogando contra. Mesmo nesse cenário, se a gente dividir o valor de mercado atual da empresa, que é de 402 bilhões, por esse lucro projetado de 111 bilhões, a gente chega a um PL projetado de aproximadamente 3,6. Ou seja, a ação parece ainda mais barata do que o indicador atual sugere. Ok, então pelo lucro ela parece barata. Mas e se a gente olhar para o patrimônio, para os ativos da empresa? O mercado também paga pouco por eles? Como fica a comparação pelo preço sobre valor patrimonial, o PVP? A história se repete, e de forma ainda mais clara. A resposta curta para o desconto é sempre risco. O mercado embute no preço os riscos políticos, de governança, de ser uma estatal. Claro. A questão para o investidor é se o tamanho do desconto compensa esses riscos, né? Olhando os números de PVP, Exxon em 1,92, Chevron em 1,6 e a Saudi Aramco num patamar diferente em 3,9. Todas negociando com um prêmio sobre seu valor contábil. Exato, o que já mostra que o mercado paga mais pelo patrimônio delas do que ele vale no papel. E a Petrobras? Imagino que esteja bem abaixo disso, mas quão abaixo? Chega a ser menos de 1? Ou seja, o mercado realmente acha que a empresa vale menos do que os ativos que ela tem? Chega. O PVP da Petrobras é de 0,96. Nossa! Isso significa que, no preço atual, você está teoricamente, comprando os ativos da empresa, as plataformas, as refinarias, tudo por 96 centavos para cada R$1 que eles valem contabilmente. Uau! Para uma companhia que gera tanto lucro e caixa, é um sinal muito forte de que existe um pessimismo exagerado no preço. Certo. Os múltiplos indicam um desconto relevante e quase gritante. Mas uma empresa barata com uma operação ruim é só uma armadilha de valor. Como é que está a saúde operacional da Petrobras? Boa pergunta. A empresa está indo bem, especialmente considerando que o cenário para o petróleo não foi nada fácil em 2025. O preço do barril do tipo Brent caiu quase 15%, de uma média de $82 para 70, e hoje está na casa dos $61. Esse é um ponto crucial e que, para mim, demonstra a resiliência da companhia. Mesmo com essa queda expressiva no preço do produto que ela vende, a receita da Petrobras se manteve praticamente estável. Estável. Foram 360 bilhões de reais nos 9 primeiros meses de 2025 contra 369 bilhões no mesmo período de 2024. Uma queda mínima. Espera, como isso é possível? Se o preço do principal produto dela caiu 15%, como a receita ficou estável? A conta não fecha. Só existe uma maneira dessa conta fechar: aumento de produção. Eles venderam um volume muito maior de barris para compensar o preço menor de cada um. Ah! Isso é um sinal de imensa força e capacidade de execução. A máquina está funcionando muito bem, independentemente do humor do mercado com o preço da commodity. Entendi. Isso me lembra outro ponto que eu vi nos relatórios, um aumento de 30% nos investimentos, o CAPEX. À primeira vista, isso assusta, porque derrubou o fluxo de caixa livre. Exato. Um investidor mais desatento poderia olhar e pensar que a empresa está gerando menos caixa, o que seria um péssimo sinal. Exatamente. Mas é preciso olhar um nível abaixo. O fluxo de caixa caiu não porque a operação piorou, mas porque a empresa decidiu investir mais no seu futuro. Certo. E o detalhe mais importante é: para onde está indo esse dinheiro? E para onde está? Quase 90% desses investimentos estão focados em exploração e produção. Ok. E por que isso é relevante? Porque é, de longe, a área mais rentável da companhia. O retorno sobre o capital empregado em exploração e produção é de 8,7%. 8,7%? E as outras? Em refino, esse retorno é de apenas 1%, e em gás e energia é de mísero 0,4%. Ou seja, eles estão pegando dinheiro e colocando na área que dá mais retorno. Parece a decisão mais óbvia e inteligente do mundo alocar o capital onde ele rende mais. Faz todo sentido. E isso me leva a pensar na eficiência. Uma coisa é produzir mais, outra é produzir com custo baixo. Como a Petrobras se posiciona nisso? Esse é o outro pilar da tese. O custo de extração, o chamado lifting cost, da Petrobras é de $6,30 por barril. E esse número sozinho não me diz muito.
Ele é bom, é ruim? Colocando em perspectiva, ele é excelente. É verdade que a Saudi Aramco é quase imbatível, com um custo de $3. A Chevron também é muito eficiente, entre $4 e $5. Uhum. Mas a Petrobras está nesse clube da elite da eficiência global. E quando a gente compara com outras empresas aqui no Brasil, a diferença é brutal. Algumas chegam a ter um custo de extração que é quase o dobro. Nossa. Isso é uma vantagem competitiva estrutural gigantesca. Ok, então o quadro que está se formando é de uma empresa que, apesar da queda da commodity, manteve a receita porque aumentou a produção, está investindo pesado na sua área mais lucrativa e tem um dos custos de extração mais baixos do mundo. Exato. Essa eficiência toda se traduz em dinheiro no bolso do acionista? Como está a política de dividendos? E, do outro lado da moeda, quais são os riscos que podem ameaçar esse fluxo? A política de remuneração da Petrobras é bastante clara hoje, o que é ótimo, pois reduz a incerteza. Basicamente, ela tem duas camadas, sabe? A primeira é uma espécie de piso, um pagamento mínimo garantido de $4 bilhões por ano, Certo. O mínimo garantido. com uma única condição: que o preço do petróleo Brent esteja acima de $40 o barril. O que, no cenário atual, parece uma condição bastante segura. E o que esses $4 bilhões representam para o investidor, na prática? Com a cotação atual da ação e a taxa de câmbio, esse pagamento mínimo se traduz num rendimento, o famoso dividend yield, de aproximadamente 5,42% ao ano. Pense nisso como o piso da remuneração. E a segunda camada, existe um potencial de receber mais do que isso? Sim, e é um potencial significativo. A segunda regra diz que se a dívida bruta da empresa estiver controlada, abaixo de $75 bilhões, e atualmente ela está em 71 bilhões, Ok, tá dentro da meta. a empresa se compromete a distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre. É um pagamento adicional que pode elevar bastante o rendimento final. Isso cobre a parte dos dividendos. Mas e os riscos? Um dos mais comentados, que aparece em todo o relatório de mercado, é a situação na Venezuela. Ah, sim. O medo é que o país, de repente, volte a produzir em larga escala, inunde o mercado de petróleo e derrube os preços globalmente. Esse fantasma é real. Se a gente conectar isso ao cenário geopolítico e técnico, a probabilidade disso acontecer no curto e médio prazo é muito, muito baixa. É mesmo? Para reativar a produção venezuelana aos níveis que ela já teve, seriam necessários dezenas de bilhões de dólares em investimentos. E mais importante, tempo. Estamos falando de anos, talvez uma década. A infraestrutura dele está completamente sucateada. Mas as grandes empresas, as majors, não estariam dispostas a fazer esse investimento para ter acesso àquela que é uma das maiores reservas do mundo? Essa é a pergunta-chave. E a resposta veio do próprio CEO da Exxon, uma das maiores interessadas históricas na região. Recentemente, ele foi taxativo e disse que a Venezuela hoje é ininvestível. Ininvestível, forte. A Exxon já teve seus ativos confiscados 2 vezes no país. Nenhuma empresa vai colocar bilhões de dólares num projeto de 10, 20 anos sem um mínimo de segurança jurídica e estabilidade política. 2 coisas que a Venezuela simplesmente não oferece. Entendi. Portanto, o risco de um colapso no preço do petróleo por causa da Venezuela parece, no momento, muito mais uma narrativa de mercado do que uma ameaça concreta. Certo. Então, juntando todas as peças, múltiplos muito baixos, operação eficiente, uma política de dividendos clara e riscos externos que parecem mais controlados do que o mercado precifica. A gente chega à pergunta final. A pergunta que não quer calar. Exato. Afinal, qual seria um valor justo para a ação da Petri 4? É possível colocar um número nisso? É possível fazer um exercício de valuation. E é importante frisar que isso é mais uma arte do que uma ciência exata. Sempre depende das premissas que a gente usa. Uhum. Mas o que podemos fazer é usar premissas extremamente conservadoras, quase pessimistas. Se, mesmo assim, o resultado for positivo, a gente tem um sinal muito forte. Gosto dessa abordagem. Vamos estressar o modelo ao máximo. Quais seriam essas premissas jogando contra o resultado? Primeira, vamos usar uma taxa de desconto de 20% ao ano. Isso significa que a gente está exigindo um retorno mínimo de 20% ao ano para justificar o investimento.
20% é uma taxa altíssima. É muito alta, bem acima dos 15% que seriam mais comuns no mercado. Estamos embutindo todo o risco Brasil, o risco estatal, tudo aí dentro. Entendi. Uma exigência de retorno bem alta. Qual a segunda premissa? Segunda, para o lucro inicial que vamos usar no cálculo, vamos pegar apenas o lucro dos 3 primeiros trimestres de 2025, que foi de 75 bilhões de reais, já excluindo ganhos não recorrentes. E vamos fingir que o quarto trimestre simplesmente não existiu, que teve lucro zero. Espera aí. Assumir que o quarto trimestre teve lucro zero? Isso não é só pessimista, é quase absurdo. Qual o sentido de ser tão conservador a esse ponto? O sentido é criar uma margem de segurança gigantesca. Se mesmo num cenário irreal como esse o preço fizer sentido, significa que na realidade, que provavelmente vai ser melhor, a tese se sustenta com ainda mais folga. Entendi. E por fim, a terceira premissa. Vamos projetar um crescimento para esse lucro de apenas 6% ao ano, uma taxa bem modesta para uma empresa com os projetos que ela tem. Ok. Vamos recapitular. Estamos exigindo um retorno de 20% ao ano, assumindo que o quarto trimestre teve lucro zero e que a empresa só vai crescer 6% ao ano daqui para frente. Exato. Com todas essas travas de segurança, qual é o resultado? Qual o preço justo que esse modelo quase sádico nos dá? Mesmo com todas essas premissas pessimistas, o cálculo aponta para um preço justo teórico de R$ 40,52 por ação. R$ 40,52. Espera um pouco. Mesmo com tudo isso jogando contra, o preço justo ainda seria R$ 40,52. R$ 40,52. Isso é mais de 30% acima do que a gente vê na tela hoje, perto dos R$ 30. Parece bom demais para ser verdade. O cálculo sugere que sim. A margem de segurança é muito grande. A análise indica que o preço atual não apenas reflete os riscos, mas talvez os exagere. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu hoje é que, embora o curto prazo tenha assustado, o histórico de longo prazo da Petrobras é extremamente forte. E, no momento, a empresa parece muito descontada, seja em comparação com seus pares globais ou com o valor do seu próprio patrimônio. E mais do que isso, a gente viu que essa não é uma empresa barata por um motivo ruim. A operação é altamente eficiente, com custos baixos e com os investimentos sendo direcionados de forma inteligente para as áreas que dão mais retorno. Certo. E os riscos mais comentados, como o da Venezuela, parecem menores do que o pânico do mercado sugere. O que nos leva a uma reflexão final, imagino. Exatamente. O desconto no preço da Petrobras não é uma invenção. Ele existe por razões concretas. O risco político é real, as questões de governança de uma estatal não podem ser ignoradas e o preço do petróleo sempre será volátil. Sempre. A questão central para o investidor não é se os riscos existem, mas se o preço atual oferece uma compensação adequada por eles. A análise que fizemos hoje sugere que a compensação pode ser mais do que suficiente. No final, a decisão de investir depende do perfil de cada um e da sua tolerância a esses fatores. O nosso tema hoje é um dos mais perenes e, polarizadores do mercado brasileiro, a Petrobras. No início deste ano de 2026, a gente viu a cotação da PET 4 cair abaixo dos R$ 30, e isso, claro, trouxe de volta a grande questão. Estamos diante de uma oportunidade de compra histórica ou de uma armadilha de valor? A discussão que a gente vai ter hoje se resume a isto. O preço atual é um desconto, exagerado que não reflete os fundamentos da companhia, ou ele precifica corretamente os enormes riscos que todos nós conhecemos? Eu vou defender a tese de que a Petrobras, nos preços atuais, representa uma oportunidade de investimento bem clara, baseada em seus múltiplos e na sua imensa eficiência operacional. Pois é, já a minha visão é que o mercado não está errado, não. Eu vou defender que esse desconto no preço tem uma razão de ser e ela se chama risco. Vou argumentar que os fatores políticos, a governança que é, sim, questionável e a própria natureza volátil do negócio de commodities justificam e muito a cautela do investidor. Para mim, o preço atual é justo e não barato. Perfeito. Então, vamos começar pelos meus argumentos, que se baseiam fundamentalmente nos números. E os números, eles contam uma história bem clara de que a empresa está, sim, subavaliada. Vamos olhar primeiro, para o múltiplo preço-lucro, o famoso PL.
Hoje, na Petrobras, ele está em torno de 5. Para dar um pouco de contexto do que isso significa, seus grandes pares globais, como a ExxonMobil ou a Saudi Aramco, negociam com um PL acima de 17. A Chevron chega a quase 25. Ou seja, o mercado está pagando muito, mas muito menos por cada real de lucro que a Petrobras gera, em comparação com suas concorrentes. Nisso não há o que discordar, a diferença é realmente gritante. Exato. E não para por aí. Se a gente olhar para o valor dos ativos da empresa, a história se repete. O indicador Preço sobre Valor Patrimonial, o PVP, está abaixo de 1, mais precisamente em 0,96. De forma bem simples, isso significa que você pode comprar a empresa no mercado por menos do que o valor contábil de todos os seus ativos, suas plataformas, seus poços, tudo. O valor patrimonial por ação é de R$ 32,97, enquanto a Petri 3, por exemplo, negocia a R$ 31,90. Some a isso uma eficiência operacional que é, assim, de classe mundial. O custo de extração, chamado lifting cost, é de apenas $6,30 por barril. É uma vantagem competitiva gigantesca. E para fechar, a política de dividendos é explícita. Uma remuneração mínima garantida de $4 bilhões anuais e a distribuição de 45% do fluxo de caixa livre enquanto a dívida estiver controlada. Os fundamentos são sólidos demais para serem ignorados por causa de ruído político. Olha, eu entendo perfeitamente a lógica dos múltiplos. Eles parecem muito atraentes à primeira vista e a eficiência operacional é inegável, eu concordo. Mas a minha leitura é que o mercado não está cometendo um erro de cálculo. O aparente desconto da Petrobras não é uma anomalia. É a precificação correta de um conjunto de riscos que você está chamando de ruído. O principal deles, e o que justifica essa diferença para uma Exxon, é o risco político. A Petrobras é uma estatal e o seu controlador, o governo, tem um histórico, de usar a empresa para fins políticos que nem sempre ou quase nunca se alinham com a geração de valor para o acionista minoritário. E isso nos leva diretamente ao meu segundo ponto, que é a consequência direta desse risco, a alocação de capital. Existe um medo constante e, na minha opinião, fundamentado, de que a gestão seja pressionada a investir em projetos de baixíssima rentabilidade. E isso não é teoria, os dados mostram. Fica que para cada R$100 que a empresa investiu ali, o retorno foi de 40 centavos. É um uso terrivelmente ineficiente do dinheiro, que poderia estar sendo usado para pagar dividendos ou investir no que realmente dá retorno, que é a exploração e produção com ROCE de 8,7%. E, por fim, o fluxo de caixa, que é a fonte dos dividendos que você mencionou, já mostra sinais de pressão. Ele caiu 30% recentemente, porque os investimentos, o CAPEX, estão subindo forte e devem chegar a $19 bilhões em 2025. Mais investimento em projetos duvidosos significa menos dinheiro no bolso do acionista. O desconto, portanto, é o pagamento por esse risco. Você levanta pontos válidos, sem dúvida, mas acredito que a magnitude do desconto atual já considera o pior cenário possível. Vamos traduzir isso para o modelo de valuation, uma análise de fluxo de caixa descontado. Se a gente fizer um exercício bastante pessimista, e aqui eu quero frisar o pessimista, vamos pegar o lucro acumulado dos 3 primeiros trimestres de 2025 e simplesmente ignorar o quarto trimestre, como se a empresa não fosse ter lucro nenhum. Vamos aplicar uma taxa de desconto altíssima, de 20% ao ano, para refletir justamente esses riscos que você menciona. E vamos projetar um crescimento bem modesto, de 6% ao ano. Mesmo com todas essas premissas negativas, o preço justo que encontramos para a ação é de R$ 40,52. Espera um pouco, você usou uma taxa de desconto de 20%. Isso é altíssimo. Você não acha que usar uma taxa dessas já é, na prática, concordar comigo que o risco aqui é enorme? Por que um investidor exigiria um retorno tão alto se não fosse pelo medo de interferência política, de má alocação de capital ou de uma mudança brusca na política de dividendos? Exato, mas esse é justamente o meu ponto. Eu não estou negando o risco. Estou dizendo que o preço atual está abaixo do que seria justo mesmo considerando esse risco extremo. A taxa de 20% já embute uma grande penalidade.
Se o preço justo, com essa penalidade toda, é de R$ 40,52 e a ação negocia abaixo de R$ 30, isso nos dá uma margem de segurança de mais de 30%. O desconto de mercado é maior do que o risco que a própria taxa de desconto já assume. O mercado está com medo em excesso. Eu vejo de outra forma. A sua análise de valuation é o que chamam de arte exata com premissas subjetivas. O seu preço justo de R$ 40 desmorona se uma daquelas premissas de risco se materializar de verdade. Se amanhã o governo decidir que a Petrobras precisa investir pesadamente em refinarias, com retorno de 1%, como a gente já viu, ou mudar a política de preços para controlar a inflação, aquela sua projeção de fluxo de caixa e de crescimento de 6% vira pó. A taxa de 20% não é uma margem de segurança, é a probabilidade disso acontecer embutida no preço. E essa discussão nos leva diretamente à questão da eficiência operacional que você mencionou antes. Pois vamos a ela, porque para mim a eficiência operacional é o alicerce real e concreto do valor da Petrobras. É algo que a gestão política tem dificuldade em destruir, pelo menos no curto prazo. E aqui está o ponto que eu acho fascinante. A capacidade da empresa de, ligar a máquina e aumentar a produção para compensar a queda no preço do Brent, mantendo a receita estável. Isso é a prova de uma musculatura operacional que poucas empresas no mundo têm. A entrada em operação de novas plataformas, como a P-79, que sozinha tem capacidade para 180 mil barris por dia, o que é mais do que a produção inteira de muitas petroleiras menores, demonstra uma máquina que não só é sólida, mas está em expansão. Essa capacidade de gerar caixa é o que, no fim do dia, vai prevalecer sobre as flutuações de governança. Eu reconheço essa musculatura sem dúvida alguma. O custo de extração de R$ 6,30 é espetacular. Mas de que adianta essa eficiência toda se a qualquer momento o comando político pode decidir usar esse caixa para financiar projetos que não dão retorno? O fato de hoje 90% dos investimentos estarem corretamente focados em exploração e produção é um alento, mas é uma fotografia do momento. O que impede que uma nova diretriz política no ano que vem decida que a prioridade é outra? Uma operação fantástica em uma empresa com governança frágil é como ter um motor de Fórmula 1 num carro sem volante. O potencial de gerar velocidade, ou seja, caixa, é imenso, mas a direção é completamente imprevisível e pode levar a um acidente a qualquer momento. O caixa gerado por essa operação eficiente pode ser rapidamente drenado e o histórico da empresa nos mostra vários exemplos disso. Falando em riscos que a empresa não controla, o mercado parece precificar um cenário catastrófico com o aumento da produção na Venezuela, o que me parece sinceramente um grande exagero. O próprio CEO da Exxon, que entende do assunto, foi taxativo ao dizer que a Venezuela não é um país investível. E ele tem bons motivos para isso, afinal já teve seus ativos confiscados lá 2 vezes. Qualquer retomada significativa da produção venezuelana exigiria dezenas de bilhões de dólares e muitos anos de trabalho. Nenhuma grande empresa vai colocar esse dinheiro lá sem garantias jurídicas que o país simplesmente não oferece. Além disso, não podemos esquecer da OPEP, que tem se mostrado muito disciplinada e disposta a cortar a produção para manter os preços num patamar rentável para seus membros. A ameaça de um dilúvio de petróleo venezuelano é muito mais teórica do que prática no horizonte relevante para o investidor. Mas o mercado de commodities não reage apenas à realidade imediata. Ele reage à percepção, às narrativas, às possibilidades, né? O simples alívio das sanções à Venezuela e a mera possibilidade de que mais petróleo entre no mercado, mesmo que só daqui a alguns anos, já cria um teto psicológico para o preço do Brent. E isso nos leva a um ponto fundamental. A dependência de uma organização como a OPEP para sustentar os preços é em si um fator de risco gigantesco. Estamos falando de um cartel com interesses geopolíticos complexos, muitas vezes conflitantes entre si. Pense bem, você, como investidora, está confortável em ter o retorno do seu investimento dependendo de uma reunião a portas fechadas em Viena, entre representantes da Arábia Saudita e a Rússia? Para mim, esse é um fator de risco que não dá para simplesmente ignorar ou minimizar. A principal variável do modelo de negócio da Petrobras é definida por forças que ela não tem absolutamente nenhum controle.
Certo, mas dentro de toda essa incerteza externa, existe um pilar interno que oferece, sim, previsibilidade. A política de remuneração aos acionistas. E isso não é uma promessa vaga, é um documento oficial, um compromisso formal da companhia. A regra é cristalina. Com a dívida bruta em 71 bilhões de dólares, um patamar confortável e abaixo do teto de 75 bilhões, a empresa deverá distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre. O uso da palavra deverá é importante, pois ela praticamente trava essa distribuição. Isso fornece um fluxo de renda bastante previsível e muito atraente para o investidor, e funciona como uma âncora de valor no meio de um mar de incertezas. Mas vamos ser francas. Quão sólida é essa âncora no navio controlado pelo Estado? Quantas vezes, na história do Brasil, a gente já viu políticas como essas serem flexibilizadas ou simplesmente alteradas por um interesse público maior? Uma nova gestão, com prioridades políticas diferentes, pode reescrever essa regra com uma canetada. Eles podem, por exemplo, decidir aumentar o endividamento para financiar os projetos de baixo retorno que eu mencionei, ultrapassando o teto e, convenientemente, suspendendo a regra de distribuição. Ou podem simplesmente mudar a política por completo. A palavra deverá, no Estatuto de uma estatal brasileira, é, infelizmente, muito menos robusta do que na política de uma empresa privada com governança alinhada aos acionistas minoritários. Portanto, projetar esse dividendo para o futuro carrega um risco de descontinuidade que o mercado, na minha opinião, está corretamente colocando na conta. Em resumo, e considerando todos os pontos que levantamos, reitero minha posição. Sim, existem riscos, eles são conhecidos e, a meu ver, já estão mais do que precificados. A combinação de uma avaliação extremamente descontada em todos os múltiplos, uma operação de classe mundial com custos baixíssimos e uma política de dividendos explícita oferece uma margem de segurança que, na minha análise, compensa as incertezas. A reação do mercado aos riscos me parece exagerada, criando uma oportunidade clara para o investidor que consegue se ater aos fundamentos e olhar para o longo prazo. Eu concluo que, embora a eficiência operacional seja admirável e os números do valuation sejam tentadores, eles não conseguem capturar adequadamente a magnitude dos riscos que não entram numa planilha de Excel. A imprevisibilidade da política, a dependência total do ciclo de commodities e as potenciais e recorrentes falhas de governança fazem do investimento na Petrobras uma aposta de alto risco. E nesse jogo, o que parece barato pode de fato sair muito caro. O desconto no preço não é um bônus que o mercado está oferecendo, é a remuneração que o investidor exige para aceitar participar de um jogo com regras tão incertas. Fica claro que os dois pontos de vista têm fundamentos sólidos. A avaliação de uma empresa tão complexa como a Petrobras realmente passa por uma escolha: dar mais peso aos fundamentos operacionais e financeiros, que são robustos, ou às incertezas políticas e de mercado, que são inegáveis. A decisão final sempre dependerá do apetite ao risco de cada um. Exatamente. O que para um investidor é uma margem de segurança convincente, para outro é uma compensação insuficiente pelo risco. A análise detalhada de todos esses fatores é o que permite a cada um tomar a sua própria decisão de forma mais informada. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.